E eu esperava mais do time coletivamente, Vitão, porque agora ele teve tempo para treinar, né? E para 10 mim, dias. assim, pois é, não sei você, mas eu acho que não correspondeu. Portanto que ele pediu tempo para treinar e o que o time apresentou. Perrone, fazendo um jabá já na minha coluna do All Sport, que já está à disposição, mas eu espero que vocês só vejam depois da live, que já coloquei ali para vocês. Eu fiz 10 pitacos sobre o jogo e um deles, acho que o primeiro deles foi esse, né? Eu queria fazer 2 pitacos que eu falei lá, o resto vai estar lá depois vocês lerem. Um só respondendo a você. 10 dias para descanso e treino, que não são só 10, né? Porque no último jogo que perdeu para o América foi a reservada. Então, se considerar que a maioria não jogou, foi até mais tempo. Não jogou nada. Mas eu não acho que isso é preocupante pelo sentido assim, o Corinthians achou o time, né? O Corinthians que entrou em campo hoje, do 1 a 11, a diferença é que contra o Balbuena e não o Bruno Mendes. Ponto. Acho que a única dúvida, possível dúvida, eu acho que não é nem dúvida, é Mosquito que jogou hoje, entrar o Adson, vice-versa. O resto é o time que jogou hoje, a saber. Cássio, Fagner, Gil, jogou Bruno Mendes, vai jogar Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Du e Renato, jogou Mosquito, mas se tiver uma mudança é o Adson, Yuri e Roger. Então o time está encontrando. E como o Corinthians não tem chance de ser campeão brasileiro, e quando tinha, abriu mão disso, eu acho que é natural e normal o jogador, mesmo com tempo para jogar, tinha um adversário fraco que achou que ia ganhar a hora que quisesse, não dá tudo no jogo, né? Eu esperava mais, achava que dava para jogar mais, mas eu consigo entender o contexto, assim. O jogo é dia 12, né? É quarta-feira, dia 12, dia de Aparecida. Esse é o jogo. Então, eu entendo que os jogadores não dão tudo, né? Aquela coisa, não dá para ganhar. Aproveitando, Vitão, o que você falou também do time, de ter ficado, ter tido um bom tempo para treinar, que você entende que o jogo importante ainda está por vir, tudo bem, beleza, entendo também. Só que é o seguinte, esse time precisa jogar bem mais vezes. Me corrija aí se eu estiver errado, se a minha memória me traiu, mas pelo que eu me lembre, a Ah, última grande atuação desse time foi o segundo jogo contra o Fluminense. Depois disso, sabe, corre o risco de ficar aquela história, escondeu tão bem o jogo que a gente não viu depois. Então, a minha preocupação é a seguinte: esse time precisa jogar bem mais vezes, precisa apresentar aquelas conexões que até apresentou um pouco no primeiro tempo, na minha opinião, principalmente com o Roger Guedes, com o Fábio Santos, com o Yuri. Precisa apresentar isso mais vezes, precisa jogar mais fácil, Peori jogou por bem. mais tempo. Vamos lá. Pode falar. Jogou bem os 3 jogos da Copa do Brasil em casa. Não portuguesa lá do Rio. Jogou bem contra a Santos 4-0, Atlético Goianiense 4-1 e jogou bem contra o Fluminense. São os 3 jogos que jogaram bem. No brasileiro dá para contar nos dedos as boas partidas. O primeiro turno contra o Botafogo, os 2 jogos contra o Botafogo, jogou bem. A gente vai achar mais um outro jogo aí contra ninguém, Havaí, o Juventude em casa. Sim. É que se jogar em casa a Copa do Brasil bem em Itaquera é o que o Corinthians precisa. Né? Agora, se repetir hoje, a atuação de hoje contra o Flamengo, dando tanto espaço para chutar na entrada da área 200 vezes, o Flamengo, na primeira grande chance no Libertadores, meteu no ângulo a Rascaeta. Né? Então, óbvio que o Flamengo vai ter chance. Porque não pode ter tanta chance como o Atlético Goianiense teve hoje, nem desperdiçar tantas chances como o Corinthians desperdiçou. Só o Roger Guedes perdeu 3 chances, uma sem goleiro, uma na cara do goleiro, uma de cabeça. Acho que um time para o time alcança um entrosamento, consegue um jogo fácil de conexões e tal, com o tempo, demonstrando isso hoje, amanhã no outro jogo, né, aumentou, mostrou 15 minutos hoje, 30 no outro jogo, e o Corinthians não tem essa sequência. Então, assim, preocupado, será que na hora que precisa vai ser assim? Tipo, ó, aparece o jogo? Não sei. Eu acho que você tem que ir construindo isso. Se você jogar com o Flamengo bem em Itaquera, vamos supor, aconteceu, deu tudo certo pro Corinthians, tudo errado pro Flamengo. Saiu com 3-0 daqui. Vai pro Maracanã, se jogar muito mal lá, pode tomar de 3. Então vai ter, assim, na minha cabeça, não é um jogo só jogando bem no final. Vai ter que jogar bem aqui e lá no Maracanã. Então acho que essa é a preocupação. Não sei se vai ser assim no estalo, Vitão. Hoje temos que jogar bem, vamos jogar bem. Não sei. Não funciona assim no estalo, né, Perrone? A gente sabe que não funciona assim no estalo, mas também não tem garantia que um time está jogando bem sempre vai chegar aquele jogo e vai jogar. É óbvio que o time tem que estar entrosado, ajustado, mas decisão, um jogo tão especial, né? Por exemplo, para mim, Perrone, mais do que você falou, que eu concordo com tudo,
sabe o ponto que eu gostaria de destacar? Renato Augusto hoje foi bem discreto, né? Ele não joga mal, não é que ele foi péssimo, mas ele foi discreto. Não estava bem no domínio, errou uns passos bobos, não teve aquele lampejo de craque. E assim, eu tenho para mim que a chance de ganhar do Flamengo, ele tá num dia de craque. O Santos tá no Santos naquele dia do Fluminense dele lá. Hoje foi um dia comum do Renato Augusto, né? O comum do Renato Augusto é um nível alto, não é uma coisa horrorosa. Mas o que ele jogou hoje, eu acho que falta o diferente no Corinthians, né? Então, esse é uma coisa mais individual do que coletivo, porque assim, não foi por falta de movimentação da equipe, do posicionamento do Dudu e do Fausto, que ele não jogou bem, eu acho. Nem foi marcado assim de uma forma absurda pelo Baralhas, nada, pelo Atlético. Então, assim, eu acho que passa por uma grande atuação do Renato. Agora, coletivamente, me preocupa mais o acerto defensivo. Eu achei assustador o número de ataques com chances reais de gol que o Atlético Goianiense teve, assim, com espaço na cabeça de área, espaço ali entre o Gil e Bruno Mendes, não vai ser o Gil, não vai ser o Bruno Mendes, vai ser o Balbuena, mas enfim. As costas do Falso depois do Du, aquelas invertidas de bola lá do Adson rodando no meio campo ali, como aconteceu já com o Fagner contra o Palmeiras, isso me preocupou mais.